Abra sua Bíblia comigo, por favor, querido, lá em Gênesis capítulo 2, verso 18. Gênesis capítulo 2, verso 18. Hoje eu quero pensar um pouco com vocês, meditar um pouco com vocês sobre o papel do homem e da mulher no casamento. Pastor, eu sou solteiro, então hoje o negócio vai ser meio desinteressante para mim. Pelo contrário, se você é solteiro, você precisa ficar ligado naqueles princípios e valores da palavra de Deus que podem fazer toda a diferença na sua vida quando você se casar. Se você é casado, você precisa prestar atenção em qual é o papel do marido e da mulher no casamento. Porque, biblicamente falando, existem apenas 3 recomendações para o marido na Bíblia e 2 para a mulher. Você assiste os pregadores aí da internet, da televisão, falando sobre casamento, e é muito bonito, e é bacana, e é bênção, não é? E a gente fala assim, os maridos, tem muita coisa que os maridos podem fazer, mas só existem 3 fundamentos para o papel do marido dentro de casa, só 3. Deus não é complicado, e para a mulher, menos ainda, 2 papéis, apenas. O problema é que nós estamos vivenciando uma geração onde ninguém mais vive de acordo com os valores e princípios da palavra de Cristo, e por isso as famílias estão entrando em crise, os casamentos estão acabando, os filhos cada vez são piores e mais rebeldes, mais duros, mais resistentes e indiferentes, e nós estamos vendo a sociedade indo para a beira do barranco. Por quê? Porque ninguém mais sabe qual é o seu papel. O marido não sabe qual é o papel dele dentro do casamento. A mulher não sabe qual é o papel dela dentro do casamento. E aí a gente assiste esse desbarrancamento da família e da sociedade. Então, querido, nessa noite eu quero ler com você esse texto. E antes que você pense que eu vou ler um texto para depois usar um pretexto, eu volto nesse texto só no final da pregação, porque os valores que eu vou aqui levantar com vocês estão em outros textos da palavra de Deus, e além desse que eu vou estar lendo. Veja, Gênesis 2,18, diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Vamos orar, feche os seus olhos. Pai querido, nós queremos mais uma vez expressar a nossa gratidão ao Senhor, porque o Senhor hoje nos trouxe até aqui para que possamos ser ministrados pela Tua palavra, e nós te pedimos, Espírito Santo, que nesta hora o Senhor possa, ó Deus, de uma maneira tão maravilhosa, aplicar ao nosso coração a palavra de Cristo, trazendo, ó Deus, mudança, transformação, libertação para a nossa vida, se houver necessidade, mas sobretudo que nesta noite, Espírito Santo, o Senhor possa mudar os conceitos e valores do nosso coração, se eles não estiverem de acordo com a Tua palavra, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, alargar o nosso coração para receber a revelação dessa palavra. Nós oramos abençoando a vida de cada pessoa que está aqui nesta hora, oramos repreendendo toda ação do diabo que tenta roubar esta palavra do nosso coração, impedir o conhecimento e o entendimento dela. Nós repreendemos os espíritos, ó Deus, de indiferença, de distração e de resistência à Tua palavra, e fazemos isso em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos vivendo hoje no mundo e no Brasil também um problema que é a inversão de valores dentro do casamento. Segundo uma pesquisa do IBGE, feita em 2018, eles constataram que até o ano de 1995, apenas 25% dos lares brasileiros eram chefiados, comandados, dirigidos pela mulher.
Em 2018, quando o IBGE voltou para fazer essa mesma pesquisa, eu não tenho a pesquisa recente, se é que fizeram, em 2018, o IBGE constatou que 45% dos lares brasileiros são chefiados, dirigidos, sustentados, mantidos, conduzidos por uma mulher. O que nós temos visto e temos percebido é que essa tendência, ela tende a crescer e aumentar. A cada dia, as mulheres estão ocupando um papel que, a princípio na criação, não era um papel determinado por Deus para elas. Mas porque o mundo mudou, porque os homens estão abrindo mão da liderança das suas casas, porque a vida tem obrigado tantas situações inesperadas para as pessoas, nós estamos assistindo uma série de inversões de valores, e isso tem sido bom em alguns aspectos, mas muito prejudicial na maioria dos outros aspectos. Essa situação tem produzido uma série de dificuldades na vida da família brasileira e na vida das pessoas. Essa inversão de valores tem gerado um cabo de guerra entre os casais dentro de casa, tem produzido uma insegurança no relacionamento conjugal, tem levado muitas pessoas para um esgotamento emocional e muitas vezes tem levado os casamentos para uma ruptura, para um divórcio, por causa da inversão de valores, de papéis dentro do relacionamento conjugal. A pergunta que fica é: qual é o papel do homem no casamento? Qual é o papel da mulher no casamento? A pergunta que fica, e que você e eu precisamos fazer e pensar sobre ela, é: quais são os riscos de um relacionamento quando a mulher assume o papel de homem, e quando o homem não assume o papel que é dele? Que risco corre esse casamento? Quando há inversão de papéis dentro do casamento, a culpa é de quem? É dela ou é dele? O que está acontecendo com alguns homens hoje que, em vez de assumirem a liderança dos seus lares, eles preferem esperar que as mulheres decidam tudo por eles? O que está acontecendo? Tem mulher que, quando me procura para conversar, para aconselhar, elas dizem assim para mim: pastor, eu sou o homem da casa, meu marido, ele foge de tomar as decisões e eu estou cansada de fazer um papel que não me pertence, que não é meu, que não foi delegado a mim por Deus nas Sagradas Escrituras. Mas para evitar, querido, a inversão dos papéis nos casamentos, nós precisamos entender o que Deus, o Criador do casamento e da família, tem a nos dizer na sua palavra a respeito de qual é o papel do homem e de qual é o papel da mulher dentro do casamento. Porque o papel do homem e o papel da mulher dentro do casamento, ele foi definido por Deus lá no paraíso, muito antes de acontecer qualquer situação como aquela que ocorreu do pecado na vida do primeiro casal. A pergunta então, e vamos começar por aqui, é: qual é o papel do marido? Qual é o papel do homem dentro do casamento? Veja, em primeiro lugar, o papel do marido, segundo as Escrituras Sagradas, é amar, proteger a sua esposa. E você tem que entender que a palavra de Deus, quando diz proteger, ela se refere que o marido precisa amar a sua esposa, porque amando ele protege. Lá em Efésios 5:25, a palavra de Deus diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nesse texto de Efésios, a palavra de Deus, ela está dizendo que amar é um imperativo, é uma ordem de Deus, não é uma sugestão. Alguns maridos costumam pensar o seguinte: ah, pastor, eu vou amar a minha mulher se ela for assim, uma esposa boa, uma boa companheira, se ela for assim, uma pessoa que me agrada, uma pessoa atraente. Mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que o papel do marido no casamento é proteger, amar a sua esposa. Maridos, amai as vossas mulheres. O que se diz aqui é que, independentemente do comportamento ou das atitudes da sua esposa, deve amá-la.
esse amor tem que ser incondicional, assim como é o amor de Jesus por mim e por você. Quantas vezes nós decepcionamos ao Senhor, quantas vezes nós pecamos, quantas vezes nós falhamos, quantas vezes nós erramos na nossa caminhada, e mesmo assim nós fomos e somos amados pelo Senhor. E da mesma forma, a palavra de Deus diz que o marido precisa amar a sua esposa, porque quando ele ama a sua esposa, ele a protege. Quando ele ama a sua esposa, e da mesma forma que Cristo ama a igreja, ele precisa então também perdoá-la, ele precisa também compreendê-la nos seus limites e nas suas dificuldades. Talvez você diga para mim assim: pastor, o senhor não conhece a mulher que eu tenho. Aquela mulher carrega um chocalho na mão. Aquela mulher que eu tenho dentro de casa, pastor, ela é ranzinza, ela é problemática. Querido e querida, entenda um negócio: nem sempre a mulher vai ser gentil, delicada e amável conosco. Às vezes a mulher, ela é irritadiça, às vezes ela é até chorona demais, ela chora muito, às vezes ela é uma pessoa até mais agressiva. Há ocasiões em que a sua mulher, ela vai estar mais irritadiça, mas o que a Bíblia diz é que o papel do marido no casamento é protegê-la, é amar a sua esposa. Então ame a sua esposa. A palavra de Deus não diz assim: ame a sua esposa se ela for gentil, ame a sua esposa se ela for assim amável, alegre e muito dócil e submissa. A Bíblia diz: marido, amai vossas mulheres. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Eu li isso há muitos anos num livro, talvez você já nem tenha lido, mas eu quero trazer isso à sua memória. Eu li num livro, não me lembro qual livro, que o escritor disse um negócio que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: no namoro, quando você está namorando, abra bem os seus olhos, arregala o seu zóio, como diria o mineiro, mas abre muito os seus olhos, porque depois que você casar, você terá de ficar com ele fechado para o resto da vida. Irmãos, a Lu não está aqui não, né? Eu posso falar. Quando eu fui namorar uma moça, eu prestei atenção no que esse escritor falou. Eu fui namorar uma moça lá em Juiz de Fora. Aí eu namorei uma moça e eu lembrei desse autor que eu tinha lido. Aí quando eu cheguei na casa, eu tinha começado a namorar, comecei a frequentar a casa e tal, e comecei a prestar atenção na casa. Abri bem os olhos e eu vi que a casa era um balaio de gatos. Eu vi que a casa era um negócio meio quente, o clima era bem fervente, o clima era bem chacoalhado de algumas crises. E aí eu abri bem os meus olhos e rapei fora do pedaço. Terminei o relacionamento, pulei fora. A menina ficou muito chorosa, porque afinal de contas um pão como esse não é todo dia que aparece. Ô irmãos, se a gente não se valorizar, quem vai valorizar a gente, não é verdade? Hein José? Hein, meu amigo, né? José Mário, se a gente não se valorizar, quem vai valorizar, né? E eu saí fora. Ah, não é pão não, né? Tá certo. Aí quando eu conheci a Lu, não é? Eu abri bem os olhos também. E aí, frequentando a casa, vendo a família, as irmãs, não é? Gostei do que vi, achei que valia a pena, e então decidi que ia casar. Mas eu estava comentando lá em casa esses dias que uma delas me chamou, não sei quem, e disse assim: ó, você está levando a mais brava da família. Eu casei sabendo. Mas lá, irmãos, a braveza, a diferença da braveza entre elas é de polegadas, porque tudo é muito brava. Mas então, agora que você está casado, querido, você precisa amar essa mulher. Foi você que escolheu. Foi você que escolheu, não foi outra pessoa não. Então, você precisa
entender que o seu papel como marido é amar a sua esposa. Quando você ama, você protege. A palavra de Deus diz: marido, amai vossas mulheres. O problema que eu vejo hoje é que muitos maridos não querem aprender a amar as suas mulheres. E por isso mesmo, muitos relacionamentos estão encontrando um fim triste. E o pior, as pessoas andam mentindo umas para as outras e para si mesmas. Por exemplo, quantas vezes eu já atendi pessoas no gabinete pastoral e elas me disseram assim: o casamento está em crise, pastor, e eu cheguei à conclusão de que o amor acabou. Então nós temos um problema, porque a Bíblia diz lá em Coríntios que o amor jamais acaba, ou ele nunca existiu, ou alguém está mentindo. O que nós precisamos aprender como maridos é amar as nossas esposas. Nós precisamos ter um caráter sadio, de olhar para as nossas esposas e continuar amando elas à medida que os anos passam. Hoje eu olho para a Lu, vamos fazer aí 29 anos de casado já em fevereiro, que se aproxima, né? Olha só, esse pão já não tem tanto cabelo assim. Antigamente eu tinha vários gominhos, hoje eu só tenho um gomo. Eu só tenho um. Já não sou assim aquele pão brioche. Eu já sou um pão meio sovado, você entendeu? Mas a Lu continua dizendo que gosta de estar casada comigo. E eu amo a minha esposa. Aprender a envelhecer com dignidade. A Bíblia diz que esse é o papel do marido, amar a sua esposa. Em segundo lugar, o papel do marido, segundo a palavra de Deus, é prover financeiramente o sustento para a sua casa. Preste atenção, a Bíblia diz que Deus criou o homem com um papel bem definido no casamento. Primeiro, ele protege, ama a sua esposa. Segundo, ele é o provedor da casa. Eu sei que o mundo mudou. Eu sei hoje que as mulheres saem para trabalhar, para poder ganhar dinheiro e ajudar no sustento da família, porque as coisas mudaram. Mas biblicamente falando, o marido precisa entender que apesar da sua esposa colaborar com ele, muitas vezes sair para trabalhar e ter uma vida profissional ativa fora do lar, na verdade, o papel do homem nunca mudou, ele continua sendo o principal provedor da casa, da sua família. E a esposa, ela tem na sua estrutura essa realidade que ela se sente mais segura quando esse homem é o provedor, apesar dela ter um trabalho fora. A razão de muitas pessoas estarem mal resolvidas na vida familiar é que as pessoas hoje não sabem mais qual é o seu papel no casamento. Para essa mulher é muito significativo, ela tem segurança quando o seu marido é o provedor, é o sustentador da casa. Muitas vezes o problema econômico tem balançado, desestruturado e às vezes acabado com muitos casamentos. Por exemplo, se o homem é o provedor, ele tem que tomar cuidado. Não dá para o camarada gastar mais do que ele ganha e botar a casa dele em risco. Tem como isso? O camarada gosta de comprar camisa cara. E ele vai lá e compra 5 camisas, paga em 10 prestação. Aí ele vê uma coisa nova, ele vê lá uma televisão nova, vai lá e compra a televisão e faz lá 30 prestação da Casa Bahia, e a mulher já começa a ficar angustiada dentro de casa. Esse homem comprou 5 camisas, uma televisão, e daqui compra outra coisa, e vai fazendo dívida, e vai fazendo prestação, e isso causa uma insegurança muito grande no coração da mulher. Quantos casamentos estão indo aí para a beira do precipício, porque o marido não sabe administrar de maneira correta a renda que tem? Às vezes também, a mulher trabalhando fora, ela não sabe se conter diante das oportunidades que surgem para ela, e ela gosta muito de algumas coisas e acaba gastando demais naquilo. Minha mãe, por exemplo, amava algumas coisas. Minha mãe amava joias. Tinha muitas, não é? E ela entrava na loja
e comprava joias, e o Veltinho pagava as joias para ela, meu padrasto. Minha mãe amava bolsa, sapato, ela tinha tantos, desnecessário aquilo. Quantas vezes eu via o meu padrasto, não é, pagando várias parcelas só para agradar a minha mãe, mas ela colocava em risco alguma situação no relacionamento. Preste atenção, querido, o casamento, ele representa a união física, mas é também uma união emocional e também financeira do casal. Não me lembro se falei com vocês, mas eu me recordo que quando eu casei com a Lu, e nós chegamos na nossa casa, eu chamei a Lu, nós nos assentamos na mesa, e nós fizemos um planejamento para 20 anos. 20 anos. Assentei com a Lu na mesa e disse para ela assim: aonde nós queremos chegar daqui a 20 anos, economicamente falando, na nossa vida financeira. Onde nós queremos chegar? Daqui a 20 anos. E traçamos alguns projetos. Apontamos. Em 20 anos, vamos fazer 20 anos de casado. Quando nós fizermos 20 anos de casado, o que nós conquistamos financeiramente como família? E aí estabelecemos, queremos ter um carro, queremos já ter comprado a nossa casa e ter os nossos filhos. Quando nós fizemos 20 anos, eu não tinha um carro, eu não tinha casa e tinha 2 filhos. Mas eu fiz um investimento num terreno, que se eu vender, eu compro o carro e compro a casa. Então alcançamos o nosso objetivo. Só que a gente gostou, a gente fez outro investimento, em outro terreno. Isso há muitos anos atrás. Que se eu vender, eu compro mais um carro e mais uma casa, se eu precisar. Porque valorizaram demais, com pouco dinheiro. Mas nós tivemos um objetivo. Agora os casais, falando do ponto de vista econômico, eles se casam e a galera não tem objetivo. O pessoal não faz um planejamento. Não pode acontecer também entre o casal segredos na área financeira. Tem muita coisa esquisita por aí. Por exemplo, tem mulher que não sabe quanto que o marido ganha. Tem marido que também não sabe quanto a mulher ganha quando ela trabalha fora de casa. Tem casais que não tem conta bancária conjunta, cada um tem a sua, e eles dizem assim: a minha é minha, a sua é sua. Eles não são parceiros. Isso é esquisito. O papel do marido no casamento é ser provedor. Ele tem que ter responsabilidade financeira e na administração dos seus bens, dos bens da sua família. Agora tem uma coisa que é um grande veneno para o casamento, e as mulheres que estão aqui, prestem atenção. Eu já vi muito disso e dá muito problema. Às vezes o marido, ele é muito rigoroso na economia, ele não é do tipo gastador, e aí a esposa, ele fica regulando demais a mulher. Então, marido, você tem que achar um equilíbrio aí, não é? Vocês precisam economizar, mas também você precisa compreender que as necessidades da sua mulher é diferente da sua. Homem bota uma calça jeans surrada, a calça jeans dura para ele 2 anos. Mulher não, sapato tem que combinar com a calça, combinar com a bolsa, tem um monte de coisa diferente. Então não seja tão rigoroso. Mas, por exemplo, o que muitas mulheres fazem que é um veneno para o casamento? Ela vai lá na carteira do marido, sem ele saber, e tira R$20 hoje, tira R$20 na sexta-feira. Preste atenção. Ô Carlinhos, você está entregando a Cristina, vai ficar ruim para ela. Aí, ele provocou, Cristina, ele provocou. Aí tira R$20, tira mais R$20 a semana que vem. No final do mês, ela tirou escondido, vai lá e começa a comprar as coisas. Olha, irmãos, uma vez eu atendi um casal que foi um negócio desesperador. O camarada chegou para mim e falou assim: pastor, pelo amor de Deus, eu vou largar essa minha mulher, eu não dou conta dessa mulher, essa mulher não me ajuda a conquistar nada, eu faço o maior esforço, o maior sacrifício para a gente poder conquistar alguma coisa junto, e essa mulher gasta tudo.
Eu falei: o que essa mulher fez, meu filho? Pastor, essa mulher chegou lá em casa com um vestido bonito, bacana. Eu perguntei: e aí, minha filha? Eu comprei, quanto é que custou? R$ 80. E eu achei que custou R$ 80 mesmo, mas aí me deu uma luz, e eu fui atrás da loja, e quando eu cheguei na loja, eu descobri que custou 10 de 80, foi 800. Eu vou largar essa mulher está me quebrando, essa mulher, eu não dou conta dela, pastor. Aí, irmãos, eu tive que acalmar o marido, chamar a mulher, falar com ela: minha filha, me ajuda, isso acaba com o casamento, destrói a família, tome cuidado com esse negócio. Tenha juízo. O casal precisa cooperar junto. É dever, é papel, é responsabilidade do marido prover financeiramente, mas a esposa precisa também colaborar. Vocês precisam se assentar, os casais, e fazerem um projeto aonde nós queremos chegar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Irmãos, é papel do marido prover a família, mas a mulher precisa colaborar para não quebrar o camarada também. Tem gente gastando o que não ganha, apresentando para a sociedade aquilo que nunca foi e nunca será, porque não tem condições para isso, e vai perdendo todos os bens da família. Isso traz um baita problema. O papel do marido no casamento é amar a sua esposa, protegê-la, é prover. E o terceiro papel do marido é que o marido deve proporcionar uma liderança boa para a sua casa. O marido é o líder da sua casa, mas preste atenção, toda liderança só é possível se você tiver uma boa comunicação. Quando a gente fala que o marido é o líder da casa, o camarada já logo pensa assim: não, então o pastor está me dando maior força, pastor, vai firme aí, porque lá é eu que mando, eu que decido. Não, liderar não é só mandar, decidir. Liderar é você ter uma boa comunicação dentro da sua casa, camarada. Preste atenção no que a Bíblia diz, veja o que diz Cantares 4:11. Cantares 4:11 diz assim: os teus lábios, noiva minha, destilam mel e leite se acham debaixo da tua língua. O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui é que as nossas palavras revelam o nosso coração. Não podemos destilar mel dos nossos lábios se o nosso coração for um poço de amargura, se o nosso coração for um coração cheio de ressentimento. A língua, ela é apenas a mensageira do coração. A língua, ela é a radiografia daquilo que vai dentro de nós. Às vezes a pessoa está num momento de tensão com outra, tendo muitas argumentações, e ela diz um negócio: não era isso que eu queria dizer, não, era isso mesmo que ela queria dizer. Está no coração dela. A língua apenas revelou aquilo que estava escondido. A língua, ela é a mensageira do coração. Uma língua que destila mel, ela alimenta, dá satisfação, o mel dá sustento, o mel dá prazer, o mel é um alimento e ao mesmo tempo ele traz doçura. O que esse texto está dizendo, e você precisa entender, é que nós precisamos alimentar o nosso relacionamento conjugal com palavras boas, com uma comunicação saudável. O marido é líder, mas para liderar ele precisa ter uma comunicação saudável. A sua língua precisa ser doce como mel. Preste atenção, devemos proporcionar prazer um ao outro no nosso relacionamento conjugal através da comunicação. Não tem como o marido conduzir a sua casa bem se ele é um cara que tem a língua pesada, ele bate, ele é grosso, ele é ignorante, ele não pensa duas vezes antes de falar, e depois, para poder reaver o negócio, é a maior confusão. O segredo de um casamento feliz é a comunicação saudável. Onde prevalece o silêncio gelado, o casamento agoniza. Onde prospera a crítica impiedosa, o casamento acaba. Onde sobra acusações, o relacionamento conjugal adoece.
Sem uma comunicação correta, a vida conjugal se torna uma prisão e não um campo de liberdade para aquele casal. O divórcio, ele é um enterro das vítimas da falta de diálogo no casamento. Vou repetir. O divórcio, ele é o enterro das vítimas de falta de diálogo no casamento. O cidadão não tem uma boa comunicação, não sabe liderar a sua casa, ele vai enterrar esse casamento. O camarada é grosso para falar, não sabe se comunicar, não sabe liderar a sua casa. E aí depois ele não sabe porque que a mulher está emburrada. Porque ele é pesado de língua. Como Moisés, né? Moisés era gago. Eu sou pesado de língua. Vai que ele também tivesse, né, uma comunicação muito dura. O casamento só acaba porque o diálogo, a comunicação entre o casal morreu antes. Marido e mulher precisam aprender a ser generosos na palavra, comedidos nas críticas. O marido e mulher precisam ser abundantes nos elogios um ao outro. A comunicação, o diálogo, não é? A conversa calma e tranquila entre o casal é uma das necessidades mais fundamentais das famílias de hoje. O marido precisa liderar a sua casa com uma boa comunicação. E olha que eu sei o que eu estou falando, viu? Eu me lembro que quando eu casei, como eu havia ficado muitos anos sozinho, né, estudando, aquele negócio todo, aí eu caso, daqui a pouco tem uma mulher dentro de casa, tira as coisas aqui, põe lá, eu olhei, eu gosto do negócio aqui, mas eu quero cá. Falei, ué, mas sempre foi aqui, mas eu quero aqui agora. Aí, irmão, o negócio azedou, e o seu pastor aqui começou a se comunicar mal dentro de casa. O negócio ficou tão tenso, tão difícil no primeiro ano de casamento, que eu falei, Jesus, tem misericórdia. E aí eu fui reparando na situação que eu era muito individualista, eu fui reparando que eu era uma pessoa muito teimosa, né? Porque normalmente quando o problema começa a aquecer dentro de casa, a gente culpa o outro, né? Começa a olhar o outro, comecei a olhar para a Lu, eu percebi que ela realmente era brava, conforme tinham me avisado, eu entrei de olho bem aberto na situação. Mas eu comecei a perceber que eu também era um camarada teimoso, um camarada individualista, e aí a situação começou a azedar. Começou a ter muito problema no primeiro ano de casamento. Até que um dia, eu muito nervoso, porque não me lembro o que aconteceu, eu estava nervoso com a Lu, e a gente sabe como é que é, crente não xinga, crente ele é ecológico, não é? Nós defendemos a ecologia, não é verdade? Então a gente não xinga os outros, a gente chama de quê? Dá nome para o bicho. Então o crente não xinga, ô sua vaca, uma vaca, né? Eu fiquei bravo com a Lu e eu chamar a Lu de burra. Aí eu mudei o bicho no meio do caminho, sua anta, né? Lembra da história? Chamei a Lu de anta. Eu estava nervoso com ela, me comuniquei mal. Aí a Lu parou na minha frente, mansa, calma, a lágrima correu nos olhos, eu vi que desceu na face, e ela me deu uma lição maravilhosa. Ela disse assim, eu não sou uma anta, eu sou a mulher que você escolheu para casar com ela. Aí eu percebi que eu precisava tomar cuidado e comecei a me esforçar por uma mudança. Você, marido, precisa liderar a sua casa com uma boa comunicação. Isso protege a sua família. Agora, e qual é o papel da mulher? Se o marido precisa amar a esposa, protegê-la, se o marido precisa prover e liderar a casa com uma boa comunicação, qual é o papel da mulher? A Bíblia diz qual é o papel da mulher, e é só dois. Primeiro, o papel da mulher é ser auxiliadora do seu marido. O texto que nós lemos aqui de Gênesis 2,18 diz assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A mulher foi criada, diz a palavra de Deus, para ser uma auxiliadora, alguém que fosse um complemento para o homem, ajudando o homem a ser tudo aquilo que Deus desejava que ele fosse. A mulher, ela preenche os espaços vazios que o homem não alcança. A mulher não é propriedade do homem, ela é sua companheira, é sua auxiliadora. Você já ouviu, não sabe a fonte, eu vou te dar a fonte e vou contar o caso de novo. Santo Agostinho, um teólogo famoso do século V, ele escreveu sobre isso algo muito interessante,
quando ele disse o seguinte: se Deus quisesse que a mulher governasse o homem, ele a teria tirado da cabeça de Adão. Se ele tivesse o desejo de que a mulher fosse a escrava do homem, Santo Agostinho disse, o Senhor teria tirado a mulher dos pés de Adão. Mas Deus tirou a mulher do lado do homem, porque a criou para ser uma auxiliadora, uma igual. A esposa, ela deve e precisa, dentro do lar, tornar a sua casa um ambiente agradável. Ela precisa ser uma auxiliadora no sentido de tornar a sua casa, a sua família, um ambiente seguro, um ambiente estável. Ela, com sensibilidade e criatividade, ela precisa fortalecer a liderança do seu marido dentro de casa e nunca competir, nem tentar destruir, enfraquecer ou eliminar a liderança do marido. Tem mulher hoje que não aceita ser liderada de jeito nenhum. Com esse advento do feminismo, parece que a gente só está a gente está competindo dentro de casa. A mulher não sabe mais o seu papel. Deixa eu te dizer, o seu papel é ser auxiliadora. O seu papel é ser alguém que colabora, que contribui para o crescimento da sua casa e para o crescimento do seu marido. Deus não fez a mulher para ser brigona, rixosa, iracunda. O Senhor criou, Deus criou a mulher para ser companheira, para ajudar, para apoiar, para encorajar e completar o homem. Ela foi criada por Deus com esse objetivo, para fazer o bem ao seu marido todos os dias da sua vida. Mas parece, hoje, que algumas pessoas quando casam, elas vão no altar e elas, lembra dos votos do casamento? E elas prometem infernizar a vida uma da outra, até que a morte, na verdade não é mais, até que um não aguente mais o outro. Parece que eles vão lá prometer que vão infernizar a vida um do outro. Olha, querido e querida, Deus criou a mulher para ser auxiliadora, para completar o marido e não para competir com o marido. Nós precisamos saber qual é o nosso papel, porque quando nós não compreendemos a nossa função, o nosso papel, nós vamos criar muitos problemas. Se você não compreende o seu papel numa igreja, você é problema para o reino de Deus, não é para mim não. O meu papel, a minha função é estar aqui e edificar a sua vida. Esse é o meu papel. Essa é a minha função. E eu procuro fazer isso da melhor forma possível. Qual é a sua função nesse corpo que é a igreja de Cristo? A sua função é servir a Deus. Mas muitos de vocês acham que servir é assistir culto. Isso daqui é um tipo de serviço, de uma celebração que deve ser dada a Deus, a mais fácil, a mais simples. Mas quem vai trabalhar com as crianças da igreja, no ensino? Quem vai trabalhar na recepção da igreja, está na portaria da igreja? Quem vai trabalhar no louvor? Você imagina o pessoal que está aqui trabalhando no louvor? Deixa eu dar uma força para o pessoal aí que dirige louvor, né? Você já imaginou se você não sabe a sua função? Quem coordena uma equipe? A Cristina. Quem coordena outra equipe? O Aquiles. Aí eles dão um tom. Não, eu não quero esse tom, eu quero o outro. Não, mas eu vou tocar. Não, mas vem cá, você não sabe qual é o seu lugar, não? O seu lugar é obedecer ali. Ah, mas eu gosto de... Eu não entendo nada de música, irmão, só dando um exemplo só. Ah, eu quero um Mi maior. Tem Mi menor? Tem, não tem? Então eu quero um Mi maior. Não, mas a música canta aqui, é com Mi menor, eu quero um Mi menor, o líder... Não, mas é... Aí começa a guerra. Você sabe qual é o seu papel? Sabe o que vai acontecer? Vai dar ruim. Você vai desestabilizar o grupo. Você vai criar problema. Agora, quando a pessoa não sabe o papel dela dentro do casamento, também vai dar errado. A mulher precisa entender que o papel dela é ser auxiliadora. Isso não quer dizer que ela vai ser diminuída, que ela não será valorizada. Não é isso. Ela precisa compreender a função dela. Na hora que ela quer ser o cabeça da família, vai dar errado. Porque ela não foi criada por Deus com essa estrutura. Ela foi criada para ser alguém que está do lado, não mandando, não controlando, apertando os parafusos. E por último, em segundo lugar, o segundo papel da mulher
E isso aqui está difícil, irmão. O segundo papel da mulher é respeitar o marido. Efésios 5,33 diz assim: não obstante vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Menina solteira, moça casada, o papel da mulher é respeitar o seu marido. Quando o Senhor orienta a esposa a respeitar o seu marido, Ele está se referindo que você, mulher, precisa entender o poder que você tem de incentivo, de elogio, de reconhecimento. Isso demonstra respeito para com o seu marido. Querida, você tem respeitado o seu marido? Talvez alguém aqui nesse ambiente pense assim: pastor, o senhor não conhece o meu marido. Aquilo lá é um jararacuçu enrolado, pronto para confusão, pronto para dar o bote. Nesse texto de Efésios 5,33, veja só, Paulo está dizendo que a esposa precisa de amor e o marido precisa de respeito. Quando a esposa não se sente amada e o marido não se sente respeitado, a gente cria um ciclo de destruição dentro de casa. Preste atenção, quando a esposa não é amada, o marido não é respeitado, a gente cria um ciclo de destruição dentro de casa. Por quê? Preste atenção nisso, é uma loucura o negócio. Sem amor, que é a necessidade mais profunda da mulher, ela vai reagir sem respeito. Ela não é amada, ela vai reagir sem respeito. Que por sua vez, o respeito é a maior necessidade do homem. Sem respeito, que é a maior necessidade do marido, ele reage sem amor, que é a necessidade mais profunda da mulher, e o ciclo não termina, e a ferida cresce, e os problemas crescem dentro de casa, e daqui a pouco essa casa está desestruturada, essa família está em ruína. Por quê? Porque a mulher não respeita o marido, porque o marido não aprendeu a amar a esposa. Por exemplo, se ao chegar em casa, o marido, por exemplo, só é cobrado, o marido só ouve murmurações, repreensões, reclamações, você não fez isso, e vai falando, ele se torna cada vez mais carente da aprovação, ele se torna cada vez mais ausente porque não tem admiração, e ele fica vulnerável nessa área da sua vida, e ele fica tentado até a olhar para outra pessoa. Querida, você mulher precisa entender isso e compreender a necessidade de respeitar o seu marido. Então empenhe-se para que você possa criar na sua casa uma atmosfera no seu lar que seja uma atmosfera aconchegante, calma, uma atmosfera agradável, aonde o seu marido tenha desejo de chegar em casa. Agora o cara pisa dentro de casa e a mulher começa a falar no ouvido dele, a reclamar, a apontar defeito e a não sei o que mais. Daqui a pouco esse respeito se vai, esse homem não se sente respeitado, não se sente admirado, esse homem não se sente valorizado, e aí o casamento começa a se desmanchar. A Bíblia diz que o marido precisa amar a sua esposa, mas a Bíblia diz que a mulher precisa respeitar o seu marido. E quando você respeita o seu marido, você está seguindo a ordem que Jesus deixou. E quando você segue a ordem que Jesus deixou, você pode ter certeza que o negócio vai dar certo. Você pode ter certeza que a coisa vai funcionar. Você estará desenvolvendo um relacionamento à prova de infidelidade. Qual é o papel do marido? Proteger, amar, prover. O papel do marido é liderar com uma boa comunicação a sua casa. Apenas 3. Qual é o papel da mulher? O papel da mulher é ser auxiliadora e respeitar o seu marido. Se você fizer isso, homem e mulher, você terá um lar seguro, uma família estruturada que será feliz. E Deus irá cooperar para a sua felicidade nesse casamento. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos estar orando então. Meus amados irmãos, irmãs, vamos fechar os nossos olhos. Pense um pouquinho aí.
na sua vida conjugal. Pastor, eu sou solteiro. Então começa a avaliar as coisas na sua vida pessoal. Avalie aí. Será que não há algo que precisa de melhorar nesse relacionamento? Pense. Eu quero orar por você que é casado e por você que é solteiro. Para você que é casado, para que Deus possa te dar entendimento e discernimento. Para você que é solteiro, que o que você ouviu aqui nessa noite possa se tornar uma reserva de fé, que vai te ajudar quando você tiver a oportunidade de estabelecer um lar e uma família. Você vai poder se lembrar. É para isso que serve a reserva. É para isso que serve a despensa na nossa casa. A gente vai até lá e pega aquilo que se acabou nas vasilhas. A despensa é para isso. Então você que é solteiro, coloque essas informações, essa ministração na despensa do seu coração. Para que você possa um dia, se necessário, ir até lá e recolher e aplicar a sua vida. Vamos orar. Pai querido, nós te damos graças, ó Deus, nessa noite, porque todas as vezes que ouvimos a Tua palavra, ela traz edificação, correção e orientação para o nosso coração. E nós te pedimos, Espírito Santo, que nessa noite, o Senhor, ó Deus, possa aplicar como nós te pedimos no início desse culto, Pai, essa palavra ao coração de cada marido. Ó Deus, ensine a cada um de nós, homens, que somos casados, a amar a nossa esposa, como o Senhor ama a Tua igreja. Nos ensine, Senhor, a sermos provedores, líderes da nossa casa, que tenham nos lábios uma boa comunicação, uma palavra doce e agradável. Ó Deus, abençoa as nossas esposas, dando a elas a capacidade de serem mulheres auxiliadoras, que sejam mulheres que respeitem os seus maridos, incentivando, reconhecendo o seu esforço. Meu Deus, que o Senhor possa estabelecer no coração dos maridos e das esposas, estabelecer esses valores de maneira muito clara, para que possamos, ó Deus, ter uma família ajustada, equilibrada, segura, protegida, livre dos ataques do diabo, Pai. Nós oramos, ó Deus, pedindo ao Senhor, que nessa noite Tu possas também remover toda amargura, todo ressentimento, toda falta de perdão que porventura possa ter crescido no coração deste homem ou desta mulher, e que tenha atrapalhado o seu casamento, o seu relacionamento conjugal. Meu Deus, que o Senhor possa trazer perdão, que o Senhor possa arejar esse coração, que o Senhor possa destrancar, ó Deus, a alma e permitir que haja ali um vento renovador, ó Deus, que todo o mofo da indiferença, que tudo aquilo que tem adoecido o coração possa sair em nome de Jesus, e que a cura da presença do Senhor possa se estabelecer nesse casamento. Nós oramos, ó Deus, em favor também desses que são solteiros e ainda jovens, que o Senhor possa, ó Deus, dar a essas moças e rapazes um entendimento, uma compreensão clara da Tua vontade para a vida de um homem e de uma mulher quando eles se casam, que eles possam, ó Deus, saber bem qual é o seu papel nesse relacionamento e possam edificar casas seguras, onde o nome do Senhor Jesus será exaltado, glorificado através de um bom testemunho para a sociedade. Nós oramos abençoando os casais dessa igreja, abençoando os rapazes e moças desta igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.